Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que tem dado o que falar, sabe? Essa ideia de um evangelho do entretenimento dentro das igrejas. Temos aqui uns materiais, uma meditação, um roteiro, que tocam bem nessa ferida. Questionam se essa cultura do espetáculo não está, diluindo a fé. Exatamente, né? O ponto central que esses textos trazem é essa tensão, essa briga quase, entre o culto como algo sagrado, de encontro com Deus mesmo, sabe, de reverência, e por outro lado, essa transformação dele num evento, quase um produto, né? Focado em sensação e entretenimento para engajar. É isso. E a nossa ideia aqui é tentar destrinchar isso. Olhar o que esses materiais apontam como características desse fenômeno e, claro, pensar nas consequências, né? Para a fé de cada um, para a comunidade. Eles são bem diretos ao ponto. O risco de perder a essência quando Deus sai do centro e a experiência humana entra no lugar. Bom, vamos lá. A primeira coisa que salta aos olhos, assim, lendo as fontes, é como descrevem alguns cultos hoje. Parece mesmo que pegaram emprestado a linguagem de show. Sim. Falam de luz, de som potente, efeitos visuais, uma busca constante por emoção forte. Às vezes até a pregação soa mais motivacional do que bíblica mesmo, né? A imagem que pintam é essa, de algo super produzido, pensado para impactar os sentidos. Um evento. Um evento. E olha, é super importante notar o que os materiais ressaltam. A crítica não é contra usar tecnologia, tá? Modernidade não é o problema em si, música boa, luz legal, vídeo, tudo isso pode, e talvez até deva, ser usado com excelência para a glória de Deus. O ponto-chave, o X da questão que eles levantam, é a intenção. A intenção. Isso, qual o coração por trás? Quando o objetivo principal deixa de ser exaltar a Deus, de buscar esse encontro genuíno consagrado, e passa a ser agradar a pessoa que está ali, gerar conforto, uma sensação boa, aí, segundo a análise, pau desvio. Entendi. A excelência quer honrar a Deus com o nosso melhor. O espetáculo, o espetáculo quer impressionar as pessoas. É diferente. A intenção muda tudo. Mas essa linha é tênue, né? Como é que a gente distingue na prática? Usar recursos bem para Deus ou cair na armadilha do show para agradar? Os textos dão alguma pista para isso no dia a dia? Porque imagino para quem está ali fazendo essa fronteira pode parecer meio borrada. É uma ótima pergunta, porque é sutil mesmo. Olha, os materiais sugerem que um bom termômetro é olhar o fruto e o foco. A excelência que serve a Deus, mesmo usando tecnologia, ela aponta para Ele. Gera quebrantamento, leva a pensar na palavra. O foco continua sendo Deus, a mensagem dele. Certo. Já o espetáculo, ele tende a jogar o holofote nos artistas, na performance, na experiência sensorial em si. Entende, sim, sim. Outra coisa que eles levantam é o conteúdo. A pregação ainda é centrada em Cristo, no evangelho todo, chamado para arrependimento, para santidade, ou ela fica mais palatável? Tipo autoajuda. Isso. Autoajuda, prosperidade, mensagens que evitam o confronto com o pecado, para manter o público ali satisfeito. O espetáculo pode usar forma moderna, mas não abre mão do conteúdo. O espetáculo pode acabar adaptando a mensagem. Faz todo sentido. E essa busca por satisfação parece que vaza até para o jeito como as pessoas escolhem onde congregar, né? Pelo que a gente leu, os textos mencionam que muitas vezes a decisão se baseia na música, a música lá é boa, animada, no ambiente, é bonito, confortável, na simpatia do pessoal, na estrutura, enfim, naquela sensação de eu me sinto bem ali. Parece que as perguntas mais fundas, sabe, sobre a fidelidade da pregação, Cristo no centro, o temor pela palavra, ficam para depois. Exato. O bem-estar emocional vira principal critério. E isso, olha, conecta com uma mentalidade de consumo que está em todo lugar, né? Verdade. E que, segundo essas fontes, pode estar entrando na igreja. A igreja vira tipo um produto, um serviço que a gente escolhe pelo que ele oferece para minha experiência. E não mais um corpo que a gente pertence para servir e adorar. Justamente.
Essa inversão, ir para a igreja buscando receber algo que me agrada, em vez de ir para oferecer adoração, um serviço a Deus, à comunidade, é um sintoma disso que eles chamam de antropocentrismo, o homem e o que ele gosta no centro de tudo. É curioso como essa mentalidade do "o que a igreja me oferece" parece forte hoje. Os textos chegam a explorar o porquê disso. Além dessa busca geral por bem-estar que você mencionou, alguma conexão com, sei lá, tendências culturais maiores? Olha, eles não fazem uma análise sociológica super profunda, mas dão a entender que isso reflete, sim, uma cultura mais ampla, focada no indivíduo, no bem-estar pessoal, na gratificação que tem que ser pra já, né? Uhum. No mundo onde tudo é customizado, voltado para o consumidor, é quase esperado que isso respingue na religião. E talvez também seja uma reação a um passado religioso visto como muito duro ou distante da vida real. Aí, na busca por ser relevante, algumas igrejas podem ter ido demais para o lado do agradar, do entreter, e perdido um pouco a dimensão do sagrado, do mistério, até do confronto que o evangelho traz. É um equilíbrio difícil. Ser relevante sem ser raso. Ser acolhedor sem ser conivente, talvez. Exatamente esse é o desafio. E aí, nesse contexto de buscar sensações, os textos fazem uma distinção que achei crucial. A diferença entre o sentir que vem da presença de Deus mesmo, genuína, e o sentir que é só resultado de um entretenimento religioso bem feito. Pode detalhar um pouco isso? Porque emoção tem lugar na fé, né? Com certeza. Emoção faz parte. Davi dançou, gente chorou, teve alegria. Os materiais não defendem um culto frio, sem sentimento, de jeito nenhum. A diferença-chave que eles apontam está na origem e no efeito dessa emoção. Origem e efeito. Isso. O sentir que vem da presença de Deus, da ação do Espírito Santo, segundo os textos, geralmente é algo que confronta, que convence do pecado, que gera arrependimento de verdade, inspira a ser santo, conserta relações, ou seja, produz transformação que dura. A mudança real. Mudança real. É uma emoção que tem consequência ética, espiritual. Agora, o sentir que vem do entretenimento religioso, ele é descrito como algo mais superficial, sabe? Fruto de estímulo externo, música envolvente, luz, discurso emotivo, técnica de oratória. Pode gerar euforia, choro na hora, um arrepio, mas muitas vezes não passa do domingo. A pessoa se sente bem ali, mas na segunda-feira a vida continua igual. Os mesmos pecados, os mesmos hábitos. Foi só uma empolgação passageira. Talvez até uma manipulação dos sentidos, mesmo sem querer. Nossa, essa distinção é forte. E os textos alertam para esse risco de manipular a emoção mesmo com boa intenção. E como é que o fiel, a pessoa ali na igreja, pode, sei lá, desenvolver um discernimento para não confundir as coisas? Sim, o alerta existe. A preocupação é que, naquela ânsia de fazer acontecer, de ver resposta, líderes bem intencionados acabem usando técnicas que geram emoção, mas que não são necessariamente um mover genuíno do espírito. Entendi. E sobre o discernimento, os materiais apontam para a maturidade espiritual, para conhecer a palavra de Deus, que funciona como um filtro, né? E para observar os frutos a longo prazo. A pergunta não é só como eu me senti, mas o que mudou em mim? Foi confrontado? Me aproximei mais de Cristo? Me arrependi, mudei de atitude? O tempo e a mudança de caráter são testes mais seguros que a intensidade da emoção na hora. Exige honestidade consigo mesmo. Muita. E buscar profundidade além da sensação do momento. E falando em liderança, os textos colocam um peso, nos ombros de quem conduz o culto, seja na música, na palavra. Dizem que o culto é para Deus, mas é guiado por pessoas. E se quem está na frente não se prepara espiritualmente, não busca discernir ou foca demais em performar, isso afeta todo mundo. Sem dúvida. A responsabilidade é imensa, o risco que eles destacam é essa transformação de ministros de louvor, da palavra a expressão que usam é forte, animadores de palco. Uau!
A descrição é de líderes que talvez dependam mais de piada, de uma performance ensaiada, gesto calculado, discurso focado em arrancar reação, aplauso, riso, choro, do que da unção, da direção do espírito. E quando isso rola, a igreja, que devia ser lugar de encontrar a santidade de Deus, de se quebrantar, de confrontar o pecado, corre o risco de virar só um palco, entretenimento com tema religioso. Troca-se o poder do evangelho pela persuasão humana. Exato. Troca a demonstração do espírito e de poder, que Paulo falava lá em Coríntios, pela habilidade de comunicação, pelo carisma pessoal. Essa ideia do animador de palco é impactante. Os materiais dão exemplos mais concretos de como isso aparece no dia a dia da igreja. Sei lá, no estilo da pregação, na condução do louvor. Sim, eles sugerem algumas coisas. Na pregação, por exemplo, pode ser aquele foco exagerado em história engraçada ou emocionante, mas que não tem muito a ver com o texto bíblico sendo lido. Ah, sim. Ou evitar sistematicamente temas considerados pesados, né? Pecado, juízo, inferno, arrependimento, renúncia. Tudo para manter o clima para cima, positivo. Para não espantar ninguém. Isso. E no louvor pode ser escolher música mais pelo potencial de gerar emoção coletiva do que pela teologia da letra, ou conduzir de um jeito que manipula a dinâmica musical, repetição excessiva, mudança de tom calculada para induzir sentimento. Ou até aquele destaque exagerado nos músicos, nos cantores, quase um show deles mesmos. A preocupação é quando a técnica e a performance passam por cima da sinceridade e da direção espiritual. E o que acontece com quem está assistindo, com a congregação? Os textos dizem que o pessoal acaba se acostumando, né? Se acostuma. O silêncio para contemplar, a simplicidade, a profundidade que exige pensar, isso começa a incomodar. Parece sem graça, sem unção. Exato. Corre o risco de confundir a presença de Deus com barulho, com euforia, com ambiente cheio de estímulo sensorial. Perigoso isso. Muito. E aí se cria o que um dos materiais chama de mercado da sensação. As pessoas se habituam a um certo nível de estímulo e passam a procurar isso. Culto mais quieto, pregação mais densa, momento de silêncio, pode ser visto como fraco. E vira um ciclo, né? A liderança sente a pressão para entregar essa experiência e a congregação responde bem a ela, reforçando o modelo. E a dependência do Espírito Santo vai ficando de lado. Sutilmente, sim. Recursos humanos, técnica de comunicação, impacto emocional vão tomando esse lugar. Tem uma frase marcante nos textos que resume: Deus não procura espectadores animados, mas adoradores em espírito e em verdade. Muda o foco do ser para o sentir. Perfeito, muda do ser um adorador para o sentir-se animado. Então, não é só culpa da liderança. A congregação também entra nessa, né? Perpetua o ciclo. As fontes falam dessa via de mão dupla. Falam, ainda que implicitamente, quando descrevem como as pessoas se acostumam e passam a buscar esse tipo de experiência. A responsabilidade acaba sendo compartilhada. Se a congregação não busca discernimento, se fica numa postura de consumidor passivo em vez de adorador ativo, ela também ajuda a manter esse modelo. Faz sentido. Então, o chamado não é só para a liderança repensar, mas para cada um na igreja olhar para si. Quais minhas motivações, minhas expectativas no culto? A pergunta tem que mudar de o que eu recebi hoje para o que eu ofereci a Deus, como eu me conectei com Ele e com os irmãos em espírito e verdade. E o mais fascinante para mim foi ver que essa análise não para no culto de domingo. Os materiais dizem que essa cultura do entretenimento ou da superficialidade pode ir para a vida comunitária também, para a ideia de comunhão. Exatamente. E olha, convivência, partir o pão, dar apoio. Isso é básico. Tá lá em Atos. Essencial para a vida cristã. Ninguém está questionando isso. Claro. A preocupação que as fontes levantam é quando a comunhão perde o propósito espiritual e vira só desculpa para encontro social legal, mas raso. Quando o foco deixa de ser buscar a Deus junto, para ser só estar juntos e divertindo. Tipo o evento, almoço, retiro em nome da comunhão. Isso, mas aí você olha e cadê a oração junta? O estudo da palavra, o encorajamento na fé, compartilhar luta, vitória espiritual, o quebrantamento ali ombro a ombro. Se isso some ou fica raro,
a comunhão vira só confraternização social. E essa linha também é sutil, né? Entre um convívio que é saudável, necessário, e essa superficialidade que foge do propósito espiritual. Os textos dão algum critério para a gente avaliar se a comunhão da nossa comunidade está no caminho certo? Critério principal que dá para tirar dali é o propósito e o resultado. A comunhão bíblica de verdade, mesmo com alegria e descontração, ela tem um fim: edificar um ao outro no Senhor, crescer na fé, encorajar para a santidade, servir junto. E, principalmente, levar as pessoas para mais perto de Deus, não só umas das outras. Aí a pergunta é: nossos encontros como comunidade nos desafiam espiritualmente? Boa pergunta. A gente sai mais forte na fé, mais consciente de Deus, mais animado para viver o Evangelho? Ou foi só um momento legal de socialização que a gente podia ter com qualquer outro grupo? Tem uma frase forte num dos textos: a comunhão cristã é santa quando nos leva à presença de Deus, não apenas à presença uns dos outros. O foco em Deus é o que faz a diferença. Entendi. No fundo, então, tanto no culto espetáculo quanto na comunhão superficial, a raiz do problema que os textos apontam é a mesma: o tal do antropocentrismo. O ser humano no centro. Exatamente isso. Seja buscando sensação forte e prazer no culto, seja buscando conexão social que evita o compromisso espiritual mais fundo. O ponto comum é colocar a satisfação humana, emocional ou social acima da glória de Deus e do propósito do reino. Quando o homem vira a medida de tudo na igreja. Aí, inevitavelmente, a adoração vira entretenimento e a comunhão vira socialização. A igreja, na visão bíblica que eles apresentam, não existe primeiro para nos fazer sentir bem. Existe para ser lugar onde Deus é adorado de verdade, em espírito e verdade, e onde a gente é transformado junto, parecido com Cristo. A comunhão real não é só sentar na mesma mesa. É dobrar o joelho junto. É dobrar o joelho junto, buscando o Senhor, como os textos dizem. Então tá, diante desse diagnóstico todo, qual o caminho? O que emerge desses materiais é um chamado para amadurecer, né? Liderança e membros. Sim, é um chamado bem claro para voltar para a essência, para o fiel chegar no culto não como quem vai avaliar o show, mas como o adorador que vai para o altar se oferecer a Deus, com a vida, entrega, o louvor sincero. E a liderança? E a liderança se preocupar menos em produzir um evento e mais em ministrar a palavra, facilitar o encontro real com Deus dependendo do espírito. Emoção tem lugar, sim, faz parte, mas não pode ser o objetivo final, nem o critério principal. O evangelho que as fontes mostram não é entretenimento, é chamado para renunciar, transformar, pegar a cruz, que é o contrário do palco que busca aplauso. É, no fundo, um convite ao arrependimento coletivo, como eles mencionam. Deixar essa troca sutil, euforia no lugar de quebrantamento, confraternização vazia no lugar de comunhão que edifica, buscar a presença real de Deus em vez de se contentar com performance humana. Parece um desafio gigantesco na cultura de hoje. E sem dúvida, é um chamado para restaurar o desejo pela presença de Deus mesmo. Aquela que não depende de aparato externo, mas de coração sincero, humilde, com fome dele. É resgatar Cristo e a palavra como centro, mesmo quando confronta nosso conforto. É buscar a excelência para a glória de Deus e não espetáculo para a admiração das pessoas. Ficou muito claro, depois dessa nossa conversa sobre os materiais, o desafio constante que é viver a fé cristã com autenticidade, né? No mundo tão cheio dessa lógica do entretenimento, do consumo, manter o foco em Deus, na adoração, na vida em comunidade, exige ficar ligado, exige intenção. É um lembrete forte de que o culto verdadeiro, a comunhão genuína, buscam primeiro agradar a Deus, não só as nossas preferências. E quem sabe uma reflexão final que esses materiais deixam para a gente pensar é essa. Como seria se a gente praticasse de forma consciente e deliberada discernir? Discernir entre um encontro espiritual que realmente transforma, que aproxima de Deus, e uma experiência religiosa que talvez seja mais fabricada, mais superficial, que só empolga na hora. Como esse discernimento ativo poderia mudar nosso jeito de viver a fé e de participar da comunidade?
Fica aí algo para cada um levar e pensar na sua própria caminhada.